Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. É preciso que agradeçamos constantemente a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradeçamos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades, nos deixando constantemente portas abertas para que realizemos o nosso processo de transformação ou iluminação espiritual. É preciso que agradeçamos a este Pai que nos enviou Jesus de Nazaré, a quem agradecemos imensamente por todos os ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente também pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Em nome do Senhor Jesus, a pedido do Senhor Jesus, estes abnegados mensageiros constantemente estão conosco, nos auxiliando para que possamos fazer as melhores escolhas para a nossa vida. E exatamente isto que aqui nos encontramos fazendo hoje, escolhas nesta busca constante por conhecermos a verdade. E também não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui nesta página virtual para juntos, mesmo à distância fisicamente, mas reunidos aqui no mesmo ambiente virtual, realizarmos mais um momento de estudos do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos. A questão que trouxemos para as nossas reflexões deste momento é a questão de número 33, que está no início ainda do Livro dos Espíritos, na sua parte primeira, no capítulo 2 dos elementos gerais do universo, mais especificamente sobre propriedades da matéria. Estamos aqui ainda refletindo acerca da propriedade ou das propriedades da matéria à luz do conhecimento do plano espiritual. E a questão de número 33 foi formulada por Kardec da seguinte maneira. Como lembramos, no nosso último encontro, o Livro dos Espíritos completou no dia de ontem, 18 de abril, completou 165 anos da sua publicação da primeira edição, que ocorreu em 18 de abril de 1857. Então hoje, aqui nos encontramos, 165 anos depois, estudando todos os ensinamentos que nós temos à nossa disposição em O Livro dos Espíritos. Então, sobre propriedades da matéria, na questão de número 33, que se desdobra também em 33, tá? Então, na 33, Kardec questionou da seguinte maneira: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Então aqui Kardec fez este questionamento, ou seja, aquela matéria primitiva, aquela matéria da qual se origina tudo que existe no universo, ela, neste caso, esta mesma matéria elementar é suscetível de experimentar
todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Ao que os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós de uma forma bem simples, sucinta e da seguinte maneira: sim, esta matéria elementar é suscetível de experimentar todas estas modificações, bem como adquirir todas as propriedades da matéria, e é isto o que deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Então, quando eles, os espíritos superiores, dizem a nós que tudo está em tudo, segundo eles, é exatamente isto que eles estão afirmando, que esta matéria elementar é suscetível de experimentar todas estas modificações, bem como adquirir todas as propriedades. E na sequência, nós encontramos comentários de Kardec da seguinte maneira, onde ele lembra alguns elementos da nossa tabela periódica: o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Então aqui ele traz como exemplo o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, estes corpos que consideramos ser corpos simples são meras modificações da substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, então aqui ele lembra que nós ainda somos incapazes de remontar a esta, ou seja, de voltar a esta matéria primitiva, a não ser pelo pensamento. Esses corpos nos são verdadeiros elementos. Esses corpos, para nós, são verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Então aqui, conforme Kardec lembra, que para nós, devido à nossa incapacidade de voltar até esta matéria elementar, esta matéria primitiva, os corpos que nós conhecemos são verdadeiros elementos, não seriam modificações da matéria elementar até segunda ordem. E aí na questão 33A, Kardec ainda quis saber o seguinte: não parece que esta teoria desta matéria elementar, que é a fonte de tudo, esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Então este foi o questionamento de Kardec, aprofundando sobre as propriedades da matéria, sobre esta teoria em relação a estas duas propriedades essenciais, a força e o movimento. E os espíritos amigos responderam a Kardec da seguinte maneira, que esta teoria é acertada de acordo com esta opinião. É acertada esta teoria ou esta opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então aqui ele nos lembra, que os espíritos amigos nos lembram, que de acordo com a disposição das moléculas, um corpo pode se modificar, inclusive em relação à sua cor, na condição de opaco ou de transparente, modificando-se as moléculas, ele muda esta condição. Então aqui fechamos este parêntese nesta questão de número 33, que se desdobrou também em 33A, sobre estes elementos gerais do universo, mais especificamente sobre as propriedades da matéria, para buscarmos
mais esclarecimentos nesta fonte inesgotável, nestas obras complementares da doutrina espírita, na coletânea Filosofia Espírita, de autoria do Espírito Miramês, em parceria com João Nunes Maia, no seu volume 1, capítulo de número 33, que tem como título A Força de Deus. Então aqui Miramês nos esclarece, e veremos que são esclarecimentos maravilhosos, esclarecimentos muito claros em relação a esta matéria primitiva, esta matéria elementar primitiva, que provém da inteligência e da força de Deus. E ele começa nos esclarecendo da seguinte maneira, que novamente surge o mundo molecular para fazer-se entender as questões da forma física e a sua expressão característica. Então aqui ele nos chama a atenção que, para entender neste estudo acerca das propriedades da matéria, mais uma vez voltamos ao mundo molecular para fazerem-se entender as questões da forma física. Quando falamos, acrescenta Miramês, quando falamos da molécula primitiva, como narra o Livro dos Espíritos, é para se entender a matéria primitiva indivisível e não a molécula divisível conhecida pelos homens. Então aqui ele lembra desta matéria primitiva, que é indivisível, mas que sofre todas as mutações necessárias, bem como ele lembra que aqui não está para falar acerca da molécula divisível conhecida por nós. E ainda ele lembra que é necessário que nos reportemos à linguagem antiga para melhor entendimento dos assuntos ventilados. E aí, na sequência, ele acrescenta da seguinte maneira: é de bom alvitre percebermos a força de Deus em tudo o que existe e vive. É de bom alvitre, é de bom tom, é aconselhável, é sem sombra de dúvida o correto de pensarmos ou nos comportarmos lembrando e percebendo a força de Deus em tudo o que existe e vive. Porque em tudo o que existe e vive, ali está a força de Deus, que preenche tudo no universo. E aí ele diz da seguinte maneira que a energia primitiva que circula em todo o universo toma formas variadas. Então a energia primitiva, ou esta matéria primitiva ou elementar, que toma todo o universo, ela vai recebendo ou se transformando de acordo com a necessidade. Ela toma formas variadas de acordo com a vontade divina, de acordo com a necessidade do ambiente. Então é por isso que ele diz que a energia primitiva ou matéria elementar que circula em todo o universo toma formas variadas de acordo com a vontade de Deus. Então, de acordo com a vontade de Deus, esta energia ou este fluido cósmico universal vai tomando formas de acordo com esta vontade, de acordo com esta necessidade do ambiente. E aí ele diz ainda na sequência que já começa a modificar-se, ou seja, esta matéria, esta energia, já começa a modificar-se ao desprender-se da forma geradora. Então, ao desprender-se da forma geradora ou desprender-se da inteligência de Deus, ela já começa as suas modificações, e os Espíritos do Senhor, conhecedores da ciência eterna, trabalham em todas as operações de alta e baixa vibração da molécula primitiva
para que esta obedeça a todas as mutações que correspondem à vontade dominante do grande laboratório da natureza. Então aqui eles classificam esta inteligência suprema, esta vontade divina ou a vontade de Deus, como sendo este imenso laboratório da natureza. Então existem os espíritos superiores, os espíritos de sabedoria, que estão em todos os ambientes do universo, conforme aqui Miramês denomina como espíritos do Senhor, que são conhecedores da ciência eterna e que trabalham em todas as operações de alta e baixa vibração da molécula primitiva, para que esta obedeça a todas as mutações que correspondem à vontade dominante, ou seja, a vontade de Deus, no grande laboratório da natureza. Essa energia, acrescenta Miramês, essa energia que recebe vários nomes, ao aparecer nas telas dos conhecimentos humanos e espirituais, não muda nada por isso. Então aqui ele fala que esta energia primitiva, aqui no nosso meio, bem como no mundo espiritual, ela recebe vários nomes, várias denominações, mas que não é por isto, por receber esta variedade de nomes, que ela sofra transformação ou que ela seja diferente aqui ou ali. Então aqui ele fala que é a mesma energia, é a mesma essência, independente do nome que ela receba, não muda nada por isso, é a mesma essência, sustentáculo da própria vida. E aí ele fala aqui, lembra para nós alguns desses nomes que esta energia recebe. Então ele diz que no Oriente, os chineses denominam esta energia como sendo força Qi. Os indianos denominam esta energia primitiva como sendo prana. Da mesma forma que no Ocidente, esta energia é conhecida por éter cósmico, e pelos espiritualistas, ou seja, nós que aqui nos encontramos neste momento reunidos falando acerca destes assuntos, pelos espiritualistas, esta energia é conhecida como hálito divino. Então não é pelo fato de ser denominada como força Qi, como prana, como energia cósmica universal, ou como éter cósmico, ou também como hálito divino, que ela vai ser diferente em determinados ambientes ou em determinadas regiões. Ela é a mesma, independentemente da denominação que venhamos lhe dar, e assim sucessivamente, mas ela continua sendo o mesmo elemento primitivo, independentemente da denominação, é o mesmo elemento primitivo dirigido por Deus em toda a sua casa maior. Então, em todo o universo, independentemente do nome ou da denominação, é o mesmo elemento primitivo. E ainda ele diz: esse elemento primitivo, ao ser atraído pelo espírito superior, mesmo encarnado, toma a forma e o caráter que os seus sentimentos lhe emprestam para determinada função marcada pela sua compreensão. Então, de acordo com o ambiente, de acordo com a necessidade, de acordo com o caráter do espírito, esta energia ou este elemento vai receber estas características que sejam necessárias ou que sejam adequadas para o ambiente. E aí, Miramês lembra na sequência
da seguinte maneira, que buscar mentalmente esta energia requer sabedoria. Então, buscar mentalmente esta energia superior, fonte criadora de todas as coisas, este elemento primitivo, requer, sem sombra de dúvida, sabedoria. Familiarizar-se com essa energia divina é uma grande responsabilidade, porque ela pode nos servir para a tranquilidade da consciência, bem como marcar em nossos caminhos duras provas, porque tudo isto, conforme ele nos lembra, tranquilidade da consciência ou duras provas, tudo isto fica registrado ou estão registrados na matéria. Então aqui é por isso que ele nos fala desta grande responsabilidade de todos nós. Eis porque devemos usá-la na mais completa harmonia com Jesus Cristo. Então precisamos manuseá-la com a maior responsabilidade, com a maior harmonia, ou com aquela harmonia completa, ou o mais próximo do completa possível, com a harmonia de Jesus. O Espírito, lembra ainda Miramês, que o Espírito superior responde a Allan Kardec que tudo está em tudo. Aí ele volta lá na resposta da questão 33, em que o Espírito superior respondeu a Kardec que tudo está em tudo. E aí Miramês lembra que quando este Espírito superior respondeu a Kardec que tudo está em tudo, este Espírito superior, ou aquele Espírito superior, sintetizou a mais profunda sabedoria nesta curta frase. Então aqui na opinião, no entendimento de Miramês, quando este Espírito superior disse a Kardec e a todos nós que tudo está em tudo, ele sintetizou a mais profunda sabedoria. As diferenças estão nas mutações operadas pela vontade ambiente e vibrações. Então, as mutações operadas pela vontade, ou seja, as diferenças estão, sem sombra de dúvida, nas mutações operadas pelo ambiente e vibrações. O ambiente está equilibrado, neste caso, as vibrações são de alta ou baixa. É preciso, sem sombra de dúvida, que elevemos as nossas vibrações, é preciso que estejamos constantemente, da melhor maneira possível, com o ambiente onde nós nos encontramos, ou onde nós nos encontrarmos, o mais harmônico possível, sendo o mesmo alicerce primitivo que denominamos força de Deus. Não existe, diz Miramês e nos lembra, que não existe erro na esquematização do Senhor. Não existe nenhum erro, não existe nenhuma falha na esquematização de Deus, porque a harmonia é a tônica da vida. Então não existe no universo nenhum erro por parte de Deus. Sem sombra de dúvida que não existe, Deus não erra, porque Deus é a inteligência suprema. A inteligência suprema jamais se equivocou, jamais se equivocará, porque tudo para Deus é harmonia. Porque quando descobrimos os caminhos da serenidade, respeitando todas as leis de Deus, desaparecem dos nossos roteiros os problemas, os infortúnios, as dores, e começamos a andar com pés firmes dentro do paraíso, onde a paz, a felicidade formam o clima comum de todos os seus ambientes.
Então aqui ele nos lembra que quando nós chegarmos a esta condição de harmonia, todos os nossos problemas, todos os infortúnios, todas as dores desaparecerão e começaremos assim a andar com os nossos pés no paraíso, mesmo nos encontrando aqui na terra, onde a paz e a felicidade formam o clima comum de todos os seus habitantes. Sem sombra de dúvida que isto será maravilhoso. E quando isto irá acontecer? Irá demorar muito tempo? Vai depender das nossas escolhas, vai depender do nosso esforço pessoal em implantarmos, em primeiro lugar, no nosso mundo interior, esta harmonia que está em todo o universo. E aí ele diz ainda, recebemos sempre o que merecemos. É a lei do retorno, é a lei de causa e efeito. Recebemos sempre o que merecemos. Quem reconhece a bondade de Deus não desconhece esta máxima. É bom e racional que devamos fazer por merecer as bênçãos do Senhor, ou então que assimilemos essas bênçãos que caem sobre os homens como os raios do sol, dependendo de cada criatura aproveitá-las na qualidade de estudante da verdade. Os raios do sol descem sobre todas as criaturas da mesma forma. Vai depender de nós, de acordo com as nossas escolhas, o nosso comportamento, aproveitar estas energias dos raios do sol da forma correta. Então aqui ele nos fala que recebemos sempre de acordo com o que nós doamos, de acordo com aquilo que ofertamos. E ainda ele acrescenta, se queremos entender a força de Deus, se você quer, se eu quero, se nós queremos entender a força de Deus e o movimento dela oriundo, ou seja, oriundo desta força, que dá todas as características às moléculas primitivas, ao se comporem e desfazerem em formas infinitas na grande sequência eterna, que desperta a luz em tudo o que existe e se move dentro da criação, voltemos os nossos olhos e o coração à escola do Cristo. Então aqui ele nos chama a atenção que se queremos realmente entender a força de Deus, é preciso que voltemos os nossos olhos e o nosso coração à escola do Cristo, aquela escola do amor que ele nos conclamou e continua a nos conclamar 2000 anos depois, para que nos amemos uns aos outros como irmãos, amemos o nosso próximo como a nós mesmos, da mesma forma amemos a Deus. Sem ela dificilmente entenderemos os nossos deveres, ou seja, sem esta escola de Jesus, sem sombra de dúvida que será difícil entendermos os nossos deveres para que possamos cooperar, mesmo dentro dos nossos limitados recursos. Mesmo dentro desses limitados recursos nossos, é possível cooperarmos e precisamos cooperar, principalmente com a nossa harmonia. E aí ele encerra dizendo o seguinte, sem sombra de dúvida, uma escola maravilhosa que todos nós precisamos, se ainda não estamos, todos nós precisamos nos matricular nesta escola do Cristo. E aí Miramês encerra dizendo, se ainda sentimos dificuldade em perdoar, prestemos atenção nestas últimas frases de Miramês. Se ainda sentimos dificuldade em perdoar ao nosso irmão, que porventura nos ofende, se ainda alimentamos o orgulho e o egoísmo há milênios em nossos corações, se ainda desconhecemos os valores da caridade e do amor a Deus e ao próximo,
como conhecer os segredos profundos da natureza de Deus? Então, como conhecer os segredos profundos da natureza de Deus se ainda não amamos a nós, o próximo, se ainda não amamos a Deus, se ainda não perdoamos, se ainda teimamos carregar conosco o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, se nós ainda desconhecemos os valores da caridade e do amor? Beijemos a terra com gratidão e humildade pelo que ela tem feito por nós, para depois elevarmos os olhos aos céus, cantando louvores na orquestração vivencial, e nesse ambiente de luz a consciência nos facilitará meios de dialogar com a inteligência superior. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e coloquemos mãos à obra para melhorarmos a cada dia, conforme nos lembra que a nossa irmã Denise, o importante é aproveitar a oportunidade para melhorar a cada dia. Sem sombra de dúvida que o que não nos faltam são oportunidades nesta imensa escola em que nos encontramos, que conhecemos com o nome de planeta Terra. Não podemos reclamar a falta de oportunidade. Sem sombra de dúvida, precisamos sim fazermos escolhas mais acertadas para a nossa vida, aproveitando estas oportunidades que nos são ofertadas a cada segundo da nossa vida. A paz do Cristo esteja sempre conosco e muito obrigado. Muito obrigado pela presença e participação de todos e de todas. Até breve, meus irmãos e irmãs.